Tá vendo? Já tá bom. Amém? Hoje eu vou falar de um Deus para os fracos. João capítulo 1, a partir do versículo 45. Vocês abriram? João capítulo 1, a partir do versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor, fala conosco nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento para compreender a Tua palavra, Senhor. Que toda a mente esteja cativa a receber do Senhor. Tanto os irmãos que estão aqui e aqueles que estão acompanhando online em sua casa, aonde essa mensagem chegar, aonde esse culto chegar, que este coração esteja receptível a receber do Senhor, Deus. Fala profundamente ao nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu me pego com esse texto e essa pergunta pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E o que era Nazaré? Que cidade era essa? Na verdade, Nazaré faz parte da Galileia e era uma aldeia, certo? Ela poderia ser considerada pequena e insignificante. Era uma pequena aldeia da região da Galileia, com uma população estimada em algumas centenas de pessoas, ou seja, 100 e poucas pessoas viviam naquele lugar. Era uma cidade sem importância política, econômica ou religiosa. Ela não tinha uma significância econômica, não tinha significância religiosa em sua época. Diferente das outras cidades em torno, como Jerusalém, que era o centro de atividade religiosa e comercial, Nazaré não tinha destaque ou influência notável. Então a gente já sabe que era uma aldeia, centenas de pessoas, 100 e poucas pessoas morando naquele lugar. Só que quando aqui Filipe diz para Natanael: nós encontramos o Cristo, aquele que era a promessa. Então essa promessa estava escondida já nos profetas. O povo de Deus já tinha essa esperança desde Moisés. Então quando diz que a promessa que eles estavam aguardando, a pessoa prometida tinha vindo de um lugar irrisório, um lugar que não era compatível. Por quê? A questão é que quando se espera um Messias, ou você está esperando alguém, você imagina no mínimo assim, ele vai ser alguém intelectual. Então é a mesma coisa de dizer assim: saiu lá de Felipe Camarão, né? Saiu lá de Mãe Luísa, e você, de lá? Sério, gente, todos nós não pensaríamos isso. Pode vir alguma coisa, né, significante, só que ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Talvez essa palavra boa pode ter sido assim: será que vai vir alguma coisa bacana daquele lugar? Uma pequena aldeia. Imagine dizer que a manifestação do Senhor está lá no interiorzinho, no meio de um povo de roça, bem pequeno, humilde,
e você dizer: como assim? O dono de todas as coisas vem dali. Deus e suas formas constrangedoras contra o próprio homem, mostrando que ele é um Deus para todos, não é um Deus para alguns. Os judeus, eles esperavam um Cristo muito diferente, né? Esperavam um Cristo que iria lutar contra o Império Romano. Só que, vejam só, se Cristo estava anunciado desde Moisés, o Império Romano não era nada naquela época. Só que com o passar do tempo, nós perdemos o foco da nossa esperança. Com o passar do tempo, nós esquecemos qual é o objetivo verdadeiro. E o nosso coração vai se corrompendo com as situações. Qual era a reputação da Galiléia? A Galiléia era uma região onde estava Nazaré localizada. Ela era vista com desprezo por alguns judeus da Judéia, ali da região do sul, onde estava Jerusalém. A Galiléia tinha uma grande diversidade cultural e étnica, ou seja, tinham pessoas de lugares muito diferentes, então nem todos eram judeus puros, vamos dizer assim, incluindo muitos gentios, não judeus, o que fazia com que os judeus mais ortodoxos da Judéia olhassem com suspeita e desdenho para os galileus. Então você vê que isso aqui é interessante, da onde Jesus sai da sua parentela, né? Como fala seu pai José de Nazaré, da Galileia, é um lugar com cara de céu, não é um lugar que tem um só tipo de pessoas, mas pessoas diferentes, raça, cores diferentes, pessoas distintas. Então, por isso que essa ideia de uma raça pura é uma ideia que é voltada para um homem egocêntrico. Porque eu vi uma coisa interessante esses dias na internet. Um cara nos Estados Unidos, um cara negro, não negro assim, muito escuro, mas ele era moreno, e alguns cristãos fazendo um evangelismo, e ele dizendo: se fosse na época de Hitler, vocês estariam mortos. Eu disse: ele também, né? Ele esqueceu que negro também, a ideia de Hitler era uma raça pura. Você vê como uma pessoa está idiotizada com algumas questões pelo ódio contra outro? Por esse cara ter um ódio contra cristão, ele usou uma cartada de que se Hitler tivesse, eu disse: nem tu também estava vivo. Mas as pessoas perderam totalmente a noção de onde estão, quem são e para onde elas vão. Então, por isso que nós precisamos da cruz do Evangelho de Cristo, para que nos coloque no ponto focal. Sabe o que eu acho interessante no Evangelho? É que o Evangelho ele não tem artifícios. Como assim? Nós não precisamos de artifícios humanos para nos aproximarmos do nosso Deus, para nos sentirmos bem com o nosso Deus. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não tem nenhuma imagem de escultura. Ele nem disse assim: coloquem a cruz em todo canto, mas nós sabemos que a cruz vazia, ela é a lembrança da morte de Cristo. O túmulo vazio significa a sua ressurreição. Então são os únicos símbolos. Peixe, que significa multiplicação, mas não usamos esse símbolo para nos aproximarmos da lembrança, porque essa é a questão do Evangelho. A questão do Evangelho é um convite de Deus para eu e você estarmos cada vez mais próximo dele, e não de criações humanas, não de coisas que eram criadas. Sabe por que muitas vezes os apóstolos de Jesus foram perseguidos? Porque eles quebravam até um certo comércio local do próprio povo judeu, que precisava de imagens de escultura, que precisavam dos antigos, os antigos elementos da sua época, para continuar sua vida devocional a Deus. E no Evangelho de Cristo, os apóstolos dizem: não precisa de nada disso, você precisa ter fé de que Ele salvou você.
Mas esses homens foram perseguidos, mortos. Por quê? Porque eles quebravam o comércio local. Ourives, os ourives que faziam peças de ouro, começaram a ver seus lucros. Meu Deus, e agora? Esses caras vão quebrar a gente, vai acabar o nosso negócio. Qual era a forma deles pressionarem o governo? Dizer assim, olha, se a gente não tiver dinheiro aí, a gente vai deixar de pagar imposto. Mas Deus é maravilhoso em tudo que faz. Quando eles iam reclamar, aí o imperador da época dizia assim, olha, isso é o problema da religião de vocês, se virem, viu? Eu não quero me meter nisso não. Vocês se virem e resolvam aí, se é a lei de vocês, tem nada a ver com isso. Mas eu não vou impedir desses caras falarem e nem vocês de fazerem o que vocês fazem. Então, quebrava, sabe, aquela aí, ganhava mais um fôlego para continuar pregando o evangelho de Cristo. Esse evangelho de marcas, esse evangelho que a gente foi marcado, esse evangelho que tem dores, é um evangelho que, quando nos aproximamos dele, nós somos tão tocados. Deus, quando nos pega por dentro, a gente sente dizendo assim, meu Deus, como eu perdi tempo distante da sua presença, como eu podia ter feito mais, como eu podia ter me dedicado mais. Sabe o que é legal do nosso Deus? É que Ele não chega para você, se você perdeu o tempo, Ele diz, venha filho amado, vem para mim. Vem andar comigo, eu quero te mostrar as minhas belezas, eu quero te mostrar quem eu sou. Não perca tempo se auto-julgando, se autodepreciando. Esse é o papel do inimigo. O nosso papel em Cristo é tomar a nova posição de filho e filha de Deus. Somos amados pelo nosso Deus, somos cuidados por Ele, como eu estava falando a vocês. Você viaja para um canto, sem expectativa, e o Espírito Santo confirmando, pode ir, vá, vai dar certo. E você precisa ter a fé e dizer assim, Senhor, eu estou aqui. E não ter problema de dizer, Deus, e aí? E tem gente que tem, não, eu não. Assim, depois que Deus diz assim, vamos andar comigo, vai caminhar pela fé, eu falo mesmo, do Senhor, e agora? E quando Deus me usa para alguém e demora a acontecer, eu fico, Senhor, eu não sei como é que eles estão orando, mas eu não vou passar vergonha não, viu? Eu fiz isso na minha juventude, a primeira vez que eu fiz isso, eu devia ter uns 19 anos, 18 anos mais ou menos, eu dei uma palavra para uma irmã da igreja, lá em Recife, eu disse, Deus vai converter o seu marido e tal, irmã, amém, aleluia. E num culto de doutrina, era quarta-feira, eu estava, não sei se eu estava pregando, ou fazendo alguma coisa na igreja, enfim, eu sei que eu vi o cara, não vi a irmã, e eu disse, Senhor, eu vou passar vergonha, né? Olha, já faz tempo, viu? Que o Senhor disse que o marido dessa mulher se converter, eu não vou passar vergonha não, Senhor, em nome de Jesus. Depois de alguns meses vamos se converter, glória a Deus. Até hoje, é presbítero lá, está servindo ao Senhor, graças a Deus. E é tão interessante que a última vez que eu fui lá em Recife, ele é diácono, presbítero não, que a filha dele era do mundo mesmo, de irmã telada assim, só namorava com maloqueiro, com maconheiro, era de irmantelo daqueles pesados, e ela não está também, ela, o marido, os filhos na casa do Senhor, servindo, cantando, louvando, assim, meu Deus do céu, às vezes uma promessa que você recebe do Senhor, você fica, será? Que a gente escuta, né? Homem, não bote dúvida no seu Deus. Confie plenamente nele. Os frutos vão vir no tempo certo. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1 também. Capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Primeira Coríntios, capítulo 1. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação.
Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e eu escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Diga aleluia. Amém? É assim que as escolhas de Deus são interessantes. Você vê que a maioria dos homens de Deus, quando você vai olhar, eram homens que não eram bem capacitados. No sentido de que dedicaram a sua vida para aquela oportunidade. Você olha Moisés, que foi criado no meio dos egípcios, como egípcio, e quando ele vê aquela injustiça acontecendo, ele reage de forma a matar um egípcio. Você vê que um escolhido de Deus é uma coisa interessante, né? O cara viveu como egípcio, no meio deles, usava o que eles usavam, talvez cometeu os mesmos pecados, mas no dia que Deus disse assim, vou mostrar para ele outra coisa, ele olha e vê algo, não consegue olhar aquele homem apanhando injustamente um trabalhador, né, escravo. E Moisés relutou muito. Não, Senhor, não vou, não consigo, sou um homem de palavra pesada. Alguns historiadores dizem que ele era gago, tinha problema para falar. Deus disse, não tem problema, eu ponho a palavra na sua boca. Você vai olhando, Davi, ele era um pastor de ovelhas e um cara que gostava de adorar o Senhor com canções. E se torna um dos reis mais lembrados de toda a história bíblica. Um rei que viu coisas que nem todo mundo viu. Quando você lê Salmos, você vai entendendo. Por exemplo, Salmo 110 tem um texto vamos dizer assim, de uma realidade que Davi viu e uma premonição escatológica. Ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Presta bem atenção, ele disse o Senhor Deus ao meu Senhor. Quem ele está falando? Quem é esse? Jesus. E isso na primeira aliança. Diga aí, ele falou, disse o Senhor ao meu Senhor, que é o que realmente em outros textos vai confirmar o que foi falado ali em Davi, aonde é promessa de que o pai vai dizer assim, assenta-te à minha direita e eu vou colocar os inimigos debaixo dos teus pés. E mostra escatologicamente que é o tempo do fim, quando o Senhor retorna para a última guerra das nações. E ele vai destruir todos os inimigos. E esse texto é bem interessante. E tem outras coisas que Davi experimentou, mas por que Davi experimentou isso? A palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, e também Davi, ele tinha esse coração quebrantado pelo Senhor, o fez estabelecer algo que o aproximava dessa presença de Deus, que ele levantou um tabernáculo, chamado Tabernáculo de Davi, aonde tinha adoração ao Senhor 24 horas por dia, orações e adoração ao Senhor. E o Senhor tem essa promessa, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Homens que, aparentemente, porque quando ele foi lá para levar comida para os seus irmãos, vê a forma como Deus tem, quando ele cumpre as suas promessas em nós. Você pode dizer assim, eu não estou preparado, mas a questão não é se você está preparado para aquele momento. Deus te levantou para aquele momento. Davi estava levando lanche para os seus irmãos. Era um cara tão normal e fraquinho que nem ia para a guerra.
lutar, e os irmãos estavam na guerra. Só que aquele homem que adorava ao Senhor, certo? É aquilo que diz, nós começamos o culto com esse texto de Salmo número 1, aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tudo que ele faz prospera. Então aquele cara chega e ele, acho que ele tinha tanta convicção no Deus de Israel, que ele diz, quem é esse incircunciso? Gente, o cara está olhando para um poste. Ele não estava nem na guerra, porque acho que não tinha nem quilo no seu corpo para estar ali. E ele diz, quem é esse incircunciso que ousa falar contra o Deus de Israel? Olhando para os soldados, ele diz, vocês estão aqui. Saul, ele diz, eu vou. Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, Davi, não quero. Davi vai com aquilo que ele tinha. Deus o levantou para aquele momento. Com umas pedras, ele consegue destruir um grande inimigo que Israel tinha. Muitas vezes a pedra que você vai ter para lançar contra o inimigo é somente silenciar a tua boca, se posicionar em não fazer as coisas erradas, não se vender. O que você vai derrubar o inimigo é continuar confiando. Deus me prometeu, então vou confiar. E todos nós passamos por essas situações. Muitas vezes a pedra que nós vamos ter para derrubar o inimigo é a temperança, o domínio próprio. Ficar quietinho, não, está certo. Vai para o Senhor, Senhor, rabacantaralá. Se você não ora em língua, diz, Senhor, me ajude, que minha vontade é de pegar esse negócio aqui e jogar na cabeça. Mas me ajude aqui. Vem o domínio próprio. Só que, se nós somos só humanos, ficamos no fator humano e não colocamos para fora a palavra de vida, a gente perde essa conexão. Porque quando nós confessamos a palavra, o Senhor vem e extrai de nós. Então vai para um cantinho, um banheiro, não sei, mas Senhor, me ajude, que minha vontade aqui é de chutar a cabeça, né? É de fazer isso, é de fazer aquilo. Então esse posicionamento é importante, porque Deus, ele escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe as coisas humildes, simples, aquela que não tem valor. Eu só me lembro desse texto, aquele momento que Silas Malafaia foi orar com o Bolsonaro. Vocês lembram? Alguém lembra aqui? Ele num palanque grande. E eu vou lembrar aqui, porque Deus escolhe as coisas vis desse mundo, as que não presta, as que não tem valor. E Bolsonaro lá assim, olhando. Foi ofendido, mas o cara estava no lucro. Se Deus está escolhendo, vou ficar calado. Ele, aquele jeito lá. As coisas que não prestam, que não tem valor, que ninguém confia. Mas está escrito aqui, né? Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, irmãos, Deus, ele faz cada coisa na nossa vida. Ele nos coloca no meio de pessoas que você não imagina. Ele faz a gente, com aquilo que carregamos do Senhor, chegar no meio de pessoas que você não teve oportunidade, ricos, poderosos. Já estive no meio dessas pessoas, mas eu procuro, meu coração, eu tenho falado muito sobre isso, que eu não venha me envaidecer pelas coisas que Deus me deu, nem pelas oportunidades que Ele nos dá. Porque, irmão, todo ministério hoje grande, ele carrega um alvo muito grande também em suas costas. Findar a sua carreira de forma ilibada, resolvendo os seus problemas, não passando a mão na cabeça porque é o filho do pastor, porque é não sei o quê, porque é não sei quem. Não, irmão. O mesmo tratamento que o filho de um irmão tem, o filho do pastor tem que ter também. Ele não é melhor do que ninguém. Não é mais protegido que o outro. Eu já vi liderança assim, o filho do pastor, não toca, não, meu filho. Aqui é a primeira que sofre a Analice. Nós não colocamos esse jugo por ser filha de pastor, ela tem que ser assim. E por ser filha de pastor também ela tem um grande privilégio. Ela vai ser igual aos amigos dela. Né? A gente
fica em cima para ela não dar aquela carteirada. Meu pai é dono da igreja. Coitado do pai dela, né? Mas isso é coisa importante. A vaidade levou homens a cometer coisas que eles achavam que não iam ser pegos. Os escândalos que estão vindo, nós estamos nos cumprimentos de profecia, irmãos. Os escândalos vão ser maiores. Não se ofenda. Não se ofenda com o que Deus vai fazer. Não fique abismado que aquela igreja, aquele pastor que você admirava, dizia, rapaz, tinha uma carinha. Você dizia, meu Deus, ele até orou por mim, Deus fez alguma coisa. Faz. A palavra do Senhor não diz que aqueles vão dizer no dia do Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos pessoas. Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês pegaram meu nome emprestado para fazer a obra, mas eu não sei quem vocês são. A vaidade é um perigo muito grande. E homens que tiveram um coração vaidoso, nós vemos pela palavra de Deus, eles levaram a rasteira do próprio Deus. Davi, quando ficou vaidoso, levou a rasteira de Deus. Seu filho Salomão também. Salomão, desculpe o que eu vou dizer, mas é um pouco do que eu estudei. Para mim, ele só não foi para o inferno por causa da promessa que tinha com Davi, porque por causa de uma mulher, o cara desonrou o Senhor que deu a sabedoria a ele, a ponto de, o cara tinha 1000 mulheres, por causa de uma estrangeira, o cara vai adorar outro Deus. Isso não é vaidade, isso é vaidade, gente, é autossuficiência. Eu posso, porque eu conheço, porque eu faço. Não, irmãos, a palavra diz, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Um líder que se acha demais tem que ter cuidado. A gente vai ser quebrado pelo Senhor se for guiado pelo Senhor. Isso é muito perigoso. Um líder que não escuta as outras pessoas é perigoso. Ele não é melhor que os outros. Ele precisa ouvir. Eu já disse a vocês, se você me vê errado, me chama, pastor. Eu acho que é por aí não. O que o senhor acha? Pronto, uma menina que pega no meu pé, a minha tesoureira aqui. Toda semana a gente tem uma bronca. Essa semana quem ganhou fui eu. Ela disse, pastor, o senhor não me deu. Eu disse, eu dei. Olha minha memória fotográfica puxando, eu assinando o papel assim. Eu disse, minha filha, eu acho, olha isso aí não, vamos ver de novo. Olha a bolsa aí. Eu acho que ela pensou, pastor, está achando, né? Eu sou alguma doida aqui, não sei das coisas. Mas eu permito, irmão, não tem problema não. Pessoa que pega no meu pé, minha esposa. Não tem problema, não estou certo. E eu preciso ouvir, meu irmão. Meus irmãos, o que a gente está vendo, eu estava contando para ela um caso de um rapaz que foi preso nos Estados Unidos agora por pedofilia, marido de uma cantora famosa. Gente, a história é pior do que vocês imaginam. As coisas que está vindo, gente, é coisa assim, macabra de Criminal Minds, CSI, qualquer coisa que a gente assistiu assim, achando que é ficção. Na verdade, isso é uma história horrorosa. De gente do povo de Deus cometendo coisas. Na plataforma de Deus, vocês entendem isso? Isso é muito sério. É muito sério. Porque o Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é para os fracos, para os doentes, para os oprimidos. Então como é que a gente pode estar pregando esse evangelho? Vamos ter as distrações da nossa vida, mas precisamos nos aproximar da graça do Senhor. Me ajude. Não confesse pecado, confesse tentação. Se você pecar, confesse, amém. Mas o que eu estou dizendo é melhor confessar a tentação. Pastora, irmão, eu estou com um problema aqui, ó, isso aqui ronda a minha cabeça, me ajude. Está difícil isso, está difícil aquilo. Não estou conseguindo suportar. Meu marido é chato, reclama de tudo. Minha esposa é chata, reclama. Desabafe. Bota para fora. Porque, irmãos, o diabo, pense num caba paciente, é o diabo. O diabo é paciente. Eu não ganhei hoje, não. Ok. Semana que vem a gente continua. Vou procurar aquela, mais uma brechinha, mais um aqui, mais um ali, ali. E como diz o velho ditado, a gente se engasga com um mosquito. A gente aguenta tanta coisa. Por que a gente está se engasgando com esse mosquito? Porque a gente não botou o lixo para fora. A gente foi acumulando os problemas e não confessou, não disse, por que eu tenho que confessar? Porque algo está brotando no seu coração.
Tem algo, a dor, desprezo, a raiva, a angústia. Então procure alguém para falar, dizer, rapaz, eu não estou me sentindo bem. Já tentei, na minha forma humana, todas as coisas que eu entendo de como fazer, mas não estou conseguindo. Eu olho para fulano, minha vontade é dar um murro. Dizer, irmão, você é crente? Mas é por isso mesmo, por isso que eu estou falando. Se eu não fosse crente, eu tinha dado um murro. Né? Mas por ser crente, eu estou me segurando. E assim vai. Ele não é um Deus para o fraco, naquele pseudo-entendimento socialista, de que ele é um Deus só para a pessoa pobre. Não, ele é um Deus para todas as pessoas. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Que ele vai para o rico e para o pobre. Para todos. Então, queridos, essa vaidade, voltando nesse assunto que eu estava falando sobre vaidade, você olha na palavra de Deus, a maioria dos homens se apresentavam incapazes de fazer. Agora, um cara que você sabe que era muito capaz é o apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo ele era um cara capaz, ele era um homem capaz de fazer aquela obra. Só que Deus também quebrou o apóstolo Paulo. Só que é interessante, a forma de Deus quebrar o apóstolo Paulo não foi dar uma luta como a de Jó, tirar tudo que ele tinha para ver se ele adorava o Senhor. Não foi como outros discípulos, dar uma sogra para ele. Não. Foi levando o apóstolo Paulo até os céus para mostrar quem Deus é. Quando ele está no caminho de Damasco, ali naquele processo, e o que é que Paulo ia fazer? Ele iria prender e matar cristãos. Porque dentro do seu papel religioso, a religião do caminho, né, não era chamada ainda de igreja, nem de cristãos, era chamada de os do caminho. Nossa reunião aqui era chamada de seita, na época dos judeus e do Império Romano. Então, naquela época, os chefes das sinagogas e tal, eles iam prender, e Paulo tinha esse papel. É tanto que quando Estevão, nós vemos lá em Atos 7, quando Estevão é morto, jogaram a túnica dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Antes chamado Saulo, o conhecido apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, né, a cidade de Tarsis, da onde ele era. E lá, aquele homem capacitado, inteligente, estudioso das Escrituras, que pôs em ordem muita coisa. Irmãos, muita coisa que nós temos de instrução bíblica veio do apóstolo Paulo. Das cartas que ele enviou para as igrejas. Só que, desses homens capacitados, ele pega um que não andou com ele, como os outros 12, ele não andou com Jesus. Mas ele estava indo contra Jesus. E no meio do caminho, aparece uma luz forte, e uma voz que sai das nuvens e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os soldados que estavam em caravana com ele, todo mundo ficou abestalhado, perdido também, olhando assim, meu, de onde é que está vindo isso? E ele ainda, agora eu acho isso interessante, talvez o apóstolo Paulo, naquele momento como Saulo, nunca viu algo como aquilo, disse: Senhor, quem és? Por que eu estou lhe perseguindo? Ele falou: Senhor. Ele disse: quem é tu? Estou indo fazer o serviço de Deus. Não, ele disse: Senhor, eu estou te perseguindo. Sim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que como somos um com o Senhor, você não está perseguindo o meu povo, você está me perseguindo. Então, como você está me perseguindo, eu vou lhe levar aqui. Em uma carta que ele está escrevendo, eu não me lembro agora se foi para os Coríntios ou Romanos, ele disse: conheci um homem, não sei se em carne ou espírito, teve uma experiência de subir até o terceiro céu. Você vê que o cara foi tão quebrantado, porque Paulo, em vários momentos assim, ele até diz: olha, eu, judeu, era perfeito, conhecedor, cumpridor, mas nesse momento ele diz assim: no dia que eu fui no terceiro céu, ele disse: conheci um homem, não sei se em carne ou espírito, foi até o terceiro céu, e viu o quê? Eu nunca me esqueço desse texto, eu acho bonito o que ele disse:
mas é profundo. Ele viu coisas inefáveis, que aos homens não é lícito contar. Quando ele fala de licitude, ele está dizendo assim, os homens não entenderiam o que eu vi, eles não conseguiriam descrever, porque é tão mágico e ao mesmo tempo tão profundo, que o pessoal diz assim, ele ficou doido. E você vai ver que no caminho, ninguém confessou assim, não, Paulo me contou, rapaz, o negócio é top. Ele não se sentiu vaidoso em escrever um livro, A Divina Revelação do Céu, como uma escritora fez aí alguns anos atrás, a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno. Paulo não escreveu nada sobre isso, mas ele viu coisas que ao homem não é lícito contar, e ele volta, meu filho, pianinho, porque ele passa meses cego, vai para casa, que eu acho que o nome era Cornélio, acho que era Cornélio, e o cara recebe, ele fica lá na casa, orando ao Senhor, o cara cego, sem ver nada, e o Senhor vai e se revela para Ananias e diz assim, vai na rua chamada direita, obrigado meu filho, vai na rua chamada direita, e você vai encontrar um jovem chamado Saulo de Tarso, e Ananias diz assim, não, Senhor, a fama desse homem não é muito boa não, está matando nossos irmãos, ele pode ir, eu já revelei para ele que você vai lá, você vai tirar as escamas dos olhos dele, e quando chega no local, ele vai e manifesta a glória de Deus, orando. Agora aquele cara que era altivo, conhecedor e tal, tem que receber a oração de alguém que ele não está vendo, tem que ter fé na oração, e crer que Deus enviou o cara, para que os olhos dele sejam abertos. É assim que Deus faz. A gente pode dizer assim, eu sou capaz. Não, querido, cuidado com a vaidade. No caminho a gente vai encontrar muita pessoa que vai dizer assim, assuma a sua posição, amém, se valorize, se ame, mas nas coisas do Senhor nós precisamos ter humildade. Porque a soberba precede a ruína, ela já anuncia a ruína de alguém. Na pandemia nós vimos pessoas que tinham dinheiro para comprar um hospital, irmão, e não conseguiu comprar sua saúde, morreram. Gente multimilionária. Obrigado, meu filho. Gente que podia comprar vacina, comprar não sei o quê, não importa o dinheiro que você tem, a questão é a fé que você tem. Nosso Deus, Ele sempre foi para os fracos, Ele se revela aos pequenos, mas Ele não esquece de ninguém. Ele não se esquece, porque Ele se manifesta em lugares humildes, como numa casa onde revela aquela situação dos 4 amigos do paralítico. Aquela casa acho que não era muito legal, porque os meninos conseguiram subir no telhado, tirar o telhado e descer o cara por umas cordas. Ele entra em casas humildes como essa, como de pecadores, mas também ele entrava em casa de pessoas ricas, como ele foi na casa de Zaqueu. Jesus diz assim, hoje me convém ir na sua casa, diante de uma multidão que diz assim, ele não sabe quem é esse cara, se ele é profeta, como é que ele vai na casa de um pecador? Ele diz, é lá mesmo que eu vou, é lá que eu preciso ir. Então nosso Deus é um Deus para todos os fracos. Quando se fala fraco, não estou querendo trazer a fraqueza do sentido físico, mas estou querendo que a gente entenda que todos nós temos fraquezas, sendo ricos ou pobres, nascendo numa comunidade carente ou nascendo em Alphaville, todos nós somos fracos e impotentes diante do Senhor. E Ele nos escolheu para confundir as coisas loucas desse mundo, para muitas vezes ser a porta entre Deus e alguém ali, conseguir restaurar a vida daquela pessoa e ela ganhar uma nova chance. Talvez a porta da cura sobre alguém que está enfermo no hospital, que pede por favor, ore por mim, peça a sua igreja para orar. A pessoa tinha fé em tudo, mas quando nada resolve, vamos atrás dos deuses dos crentes, que também é uma forma de Deus colocar o homem no seu caminho. Ele se manifesta
nos lugares humildes e manifesta nos palácios. O Senhor agora está se manifestando neste lugar, em igrejas muito luxuosas, mas também Ele está nas igrejinhas, nas comunidades, porque Ele está aonde o nome dEle é invocado. Aonde o nome do Senhor é invocado, Ele está presente. Ele está agora na África. Ele está com humilde e quebrantado de coração. Mas os altivos, os soberbos, aqueles que acham que são melhores que os outros, que faria melhor no lugar de fulano, Deus está quebrando essas pessoas. E temos que compreender o tempo e a estação. Nós estamos numa estação perigosa, uma estação da alta performance. Ela vem com uma mensagem boa, ela vem com uma mensagem de boa intenção, mas muitas vezes ela coloca o homem no controle, no centro. Porque para você fazer algumas coisas, vai precisar do seu impulso, do seu posicionamento, do seu cumprimento, certo? Para que você possa melhorar a sua performance, precisa do seu posicionamento. O problema é quando o homem entra na forma autossuficiente. A autossuficiência é um veneno que às vezes a gente nem percebe. Pastor Misael, um amigo nosso, ele estava contando, ele disse, eu sabia quando meu pai estava com dinheiro e quando ele não tinha dinheiro. Quando ele tinha dinheiro, ele chegava em casa gritando com mamãe, batendo na gente, e desdenhando de todo mundo, ficava arrogante. Quando ele estava liso, ele chegava mansinho, quebrantado, elogiando, pedindo ajuda. Ele disse, meu pai era tão assim que nem dinheiro ele podia ter. Você vê que as pessoas precisam conhecer o Evangelho para ter a vida transformada. Nós encontramos pessoas que você olha assim, rapaz, eu acho que o Evangelho entrou numa parte dela, ainda não entrou no todo. Vamos orar para o Evangelho conquistar as outras coisas. Porque pode sim também, irmão. Você pode não deixar o Evangelho entrar em coisas que você não quer. Muitas vezes o Evangelho não entra no nosso dinheiro, o dinheiro é nosso, não é de Deus. O Evangelho entra em algumas questões na nossa vida sentimental, entra na nossa vida conjugal, ele tem que entrar em tudo. Deus quer você por inteiro. Ele entregou o seu Filho por inteiro a você, em nosso resgate. Ele não quer entrar num pedacinho, Ele quer entrar em tudo. Por isso que Deus muitas vezes vai nos pressionando, a gente vai sentir na prensa de Deus, a gente vai dizendo, meu Deus, quando é que essa luta vai acabar? Quando você se posicionar. O problema é que a gente não enxerga, a gente olha assim e diz, não, já está bom, né? Deus já devia ter feito. Não, Deus não está esquecido. Deus sabe o que nós precisamos. Ele está colocando as coisas no lugar. Então, eu e você precisamos entender que Ele é um Deus que habita para aqueles que estão fracos. A nossa fraqueza, o poder dele precisa ser maior, para que quando vier as distrações da vida, eu lembre, Ele me visitou quando eu estava fraco, me fez forte nas minhas fraquezas, Ele também precisa estar nos meus melhores dias, na minha bonança. Nós não podemos ser um povo que adora a Deus só quando está tudo bem, ou geralmente é o contrário, nós só adoramos a Deus quando está tudo mal, porque achamos que Ele é um Deus só para o momento fraco. Quando estamos na bonança, aí não tem Deus, meu irmão, aí tem o mundo, curtir, fazer o que for, e etc, porque agora eu estou bem, Deus me restaurou, eu não tenho compromisso. E nós estamos numa edificação de ter crentes que são ovelhas e não consumidores do Evangelho. Tem lugar que está cheio de consumidor, que não é ovelha. Por quê? Porque ser ovelha também dá trabalho, irmão. Ser ovelha vai ter que confessar pecado. Ser ovelha vai ter que aprender a palavra. Ser consumidor, eu posso comprar, pagar como eu quero e consumir como eu quero, porque eu acho que paguei. Agora ovelha não. Ela vem como está, o Senhor coloca no aprisco e a gente vai tirando os carrapichos, vai ajustando, vai moldando, vai quebrantando, vai colocando as coisas no lugar. E isso dá trabalho. E muitas coisas que nós não queremos hoje, nessa geração, fast food, micro-ondas, é ter trabalho. É entrar no processo, a gente já fica muito agoniado com qualquer coisa que demore.
Mas não sabemos que a demora também é uma forma pedagógica de Deus construir fortalezas em nós para o dia mau. Senão a gente se desespera com as ondas desse mundo. Você liga um noticiário, você pode ficar desesperado a ponto de dizer, meu Deus do céu, era melhor estar morto. Era melhor morrer, porque desse jeito que as coisas estão, injustiça em cima de injustiça. Você pensa que a justiça pode ser, a última coisa que parecia no nosso país, que era uma coisa, hoje você diz assim, rapaz, realmente, quem tem dinheiro é fogo, porque o que tem de bandido solto agora. Mas irmãos, o problema não está só nisso aí. Há muitos anos atrás, os jovens não foram enviados para as universidades para se tornarem bons juízes hoje. Homens e mulheres íntegros, retos, temente a Deus. A geração dos nossos filhos, precisamos investir neles para serem pessoas honradas. Doa o que doer. Mas hoje a escola não quer que doa, não. Ai, não pode. Uma escola que a Análise estudou, a professora corrigindo como certo uma resposta errada, não, porque não pode constranger. Eu disse, pois lá em casa é pau, viu? Lá em casa é barganha, só vai ganhar se fizer. Tem isso não. Você vai mandando e vai dizer que quem está errado é a senhora que vai sair por errada. Porque como é que tu vai corrigir certo uma coisa que... Não, porque o processo, essa besteira toda. Não podemos, gente, baixar a cabeça para isso, não tem que ter posicionamento. O crente precisa estar firme. Firme mesmo. Constante e abundante, Porque, meu irmão, esse mundo, o negócio é sério. As nossas crianças, se a gente deixar, vão ouvir que um homem pode engravidar biologicamente daqui uns dias, como tem lugares que diz, porque ele pega uma mulher que vai se transformar em homem, ela pode engravidar, só desse jeito. Sabe? Se a gente baixar a cabeça, as coisas vão piorando, e nós vamos ser estrangulados por esse mundo de um jeito que a gente vai dizer assim, meu Deus do céu. Nós temos a palavra, nós temos o poder de Deus, nós temos a sabedoria do Senhor, e nós não podemos nos posicionar e dizer assim, vamos deixar. Não é por questão política, não, é por questão bíblica, gente, bíblico. Mas isso começa onde Deus tira a nossa vaidade, porque tem tanta gente vaidosa por aí, tanta gente vaidosa, líderes, vaidosos em suas monumentais igrejas. O problema não é a monumental igreja. A questão é se o pastor daquela igreja, você consegue ver humildade nele. Mas essa inversão de valores da alta performance, o cara quer ver um líder que seja forte, com botox. E hoje o que você vê de caba estranho, a boca assim, botando botox, não tem uma linha de expressão quando sorri. Minha gente, uns bonecos. Não entendo, mas para mim eles estão mais afeminados, mas se eles acham bom. Mas a pessoa tem aquela ideia, se o pastor for rico, eu também vou ser rico. Rapaz, não. O pastor pode não ser rico em dinheiro, ele pode não ter a riqueza que você quer ter, mas ele tem que ser rico em autoridade, em unção, em graça. Aí isso é a riqueza, você deve procurar no seu pastor. Agora dinheiro, meu irmão, por isso que para muita gente Pablo Marçal é pastor. Entendeu? É sério, Pablo Marçal consegue fazer culto com muita gente hoje. Um bocado de gente vai para o culto dele, ele chama uma turma e tal, faz um culto ali. Pronto. Por quê? Porque as pessoas estão em busca do ídolo, do Salomão. Ah, meu irmão, o pessoal quando vem falar de Salomão, leia tudo sobre Salomão, viu? O livro depressivo dele, de Eclesiastes também. Vai ver os provérbios dele, falando das mulheres. Não vai pegar só a sabedoria para fazer dinheiro, não. Que isso até Silvio Santos ensina, que começou no camelô. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Estruturando isso aqui. Tem muita coisa sendo dita. Aonde está a palavra da verdade? Ele é um Deus para todos os fracos. Como diz a sua palavra em Mateus 11, 28. Se você está cansado, sobrecarregado e oprimido, venha que eu vou te aliviar. Ele é um Deus para as nossas fraquezas.
E essas fraquezas, como falei, não é física, é a fraqueza desse coração corrompido pelo pecado, desse coração que muitas vezes a pressão é tão grande, você vê a moda, tantas coisas, são tão grandes que as filhas são tão sensuais quanto as mães. Crianças que têm TikTok, que é uma rede social sem freio, pior que o Instagram. Pedófilos soltos por esse mundo, as crianças ali se alimentando, é luta, irmão, mesmo, todo dia, minha filha. Pai, deixa eu, não. Ah, deixa eu, não. Fazer um vídeo, não. Sei o quê, não. Não precisa, não. E fiscalizando, irmão, botando controle. Tem problema não tem problema, pode encher o saco dele. Ela foi feita para pedir ou para dizer não tem problema. Ela vai comigo no supermercado, ela pede do início ao fim, ela diz que não vai pedir. Eu também era assim, mas ela vai pedir, eu vou dizer não, e vamos, filho, não, e aí vai brincando, não, isso você não precisa, tem tal coisa em casa, eu não tenho problema não. Ah, porque você prometeu e não cumpriu. Prometi, e eu vou fazer o quê? Da onde eu vou tirar dinheiro? A mãe de vocês dizia de outro lugar, né? Você quer que eu tire dinheiro da onde para poder comprar isso que você quer? Todo mundo riu aí, porque já passou por essa situação, né? Você insistindo lá, me dê, não sei o quê, mas você prometeu. Meu pai dizia isso, meu filho, você foi feito para ser frustrado também. Aí minha mãe chegava, ninguém dava um bom dia, boa tarde, boa noite. Mãe, que saudade de você. Trouxe o que para mim? Ela vinha com as sacolas, comprou alguma coisa no supermercado. A gente é criança, tudo abestalhado, não sabia. Ela dizia, cisco. E eu ficava, o que é cisco? Eu faço a mesma coisa com a Alice hoje. Vamos comer o quê? Cocô. A gente vai preparar o quê para comer? Né? Porque, irmãos, é que eu não gosto. Come o que tem. Uma geração que não sabe sentir dor, sabe? Então, essa geração vai precisar de alguns, não todos, algumas formas que seus pais, que os nossos pais usaram para a pedagogia da nossa vida. Outros a gente descarta. A agressão, a humilhação, a gente descarta. Nossos filhos precisam se sentir confiantes com a gente, saber que pode contar com os pais. Porque se ele achar que não pode contar com os pais, ele vai achar que pode contar com o povo da rua. Entende? Então esse é perigoso. Ele é um Deus que vem para resgatar das nossas fraquezas, para mudar a nossa realidade de vida. Então, queridos, que eu e você possamos compreender esta palavra. Que dentro das tuas fraquezas, das áreas que você tem fraqueza, Ele hoje quer preencher essas áreas. E te dar um novo fôlego em nome de Jesus. Te dar um novo fôlego. Ele quer visitar as tuas fraquezas hoje e dizer assim, filho, filha, eu vim aqui para te mostrar que a vida não é como o mundo diz, mas é como eu planejei para você. Baixe sua cabeça nesse momento. E mediante isso que falamos, coloque essas fraquezas diante do Senhor. Pode ser falta de domínio próprio, falta de paciência, falta de sabedoria no falar, falta de sabedoria, ansiedade. Talvez a sua fraqueza seja ansiedade, talvez a sua fraqueza seja porque as coisas não aconteceram como você quer. Talvez a tua fraqueza seja algo que para você é irreparável, mas o Senhor, Ele está aqui para reparar, em nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer tudo infinitamente mais. Então deixa Ele permear as tuas fraquezas hoje, e te chamar para perto dEle, mostrar a vontade dEle para a sua vida. Talvez a sua fraqueza seja não conseguir liberar perdão, seja não conseguir perdoar alguém que te machucou, alguém que te prejudicou, mas hoje o Senhor, Ele quer arrancar da sua vida toda e qualquer mentira do inimigo.
Deixa Ele entrar nas tuas fraquezas hoje. E trazer vida abundante em você. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. As lamparinas são acesas, só estou esperando barulho dos seus passos, direção à porta, só pra ver que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Deixa Ele quebrantar você.